Graça e paz, povo de Deus, como vocês estão? Aqui é o pastor Márcio Paulo e você está no seu portal bíblico e hoje nós vamos apresentar a você o nosso terceiro episódio do Mostre que Sabe, um game bíblico muito divertido. Você pode reunir a sua família e fazer uma confraternização aí e ser edificado conhecendo e aprendendo a respeito da palavra de Deus. São 10 perguntas onde você, como já diz o nome do jogo, mostra que sabe a respeito da palavra de Deus. São então 10 perguntas, 3 perguntas valendo 10 pontos, outras 3 perguntas valendo 30 pontos, outras 3 perguntas valendo 50 pontos e uma pergunta bônus que vale 100 pontos. Ou seja, se você errar alguma pergunta anterior, não tem nenhum problema, você consegue se recuperar muito bem acertando a última pergunta. Eu quero te dar uma dica, a última é um pouquinho mais difícil, é verdade, mas você vai conseguir, eu creio nisso, você vai conseguir acertar cada uma dessas perguntas. E se você não acertar, você vai aprender e você não erra mais. Eu quero agradecer a todos os amigos que compartilharam, que deixaram os seus comentários nos vídeos, nos episódios anteriores, no episódio 1, no episódio 2. Colocamos uma meta de 500 visualizações e as metas foram batidas rapidamente e promessa feita é promessa cumprida. Então nós vamos apresentar as perguntas de hoje e eu peço que você também compartilhe esta brincadeira lúdica, muito gostosa, em família, é maravilhoso. Você tem a liberdade de compartilhar, nos ajude disseminando esta semente boa e você também pode compartilhar no seu grupo eclesiástico, no seu grupo familiar. Abençoe quem você ama através de uma brincadeira saudável, uma brincadeira bíblica, onde você mostra que sabe a respeito da palavra de Deus. Então, muito obrigado pelo suporte de todos os irmãos até agora e nós vamos então colocar na tela a nossa primeira pergunta do dia. Nos ajude então, deixe o comentário aqui com a sua pontuação de que lugar do Brasil, do mundo, você tem acendido os nossos conteúdos e eu vou deixar o meu comentário lá. Vou também agradecer a você lá aqui nos comentários deste portal bíblico. Então a primeira pergunta, e essa vale 10 pontos, e a pergunta é: qual foi o nome do apóstolo que traiu a Jesus? A opção 1, Judas. A opção 2, Levi. A opção 3, João. E a opção 4, Pedro. Será que você sabe? Vou colocar o tempo na tela para você pensar um pouco. E a resposta correta é a opção 1, Judas. E a referência bíblica é Lucas, capítulo 6, versículo 16. Mas convenhamos, né? Essa é muito fácil, mamão com açúcar, né? Então vamos para a segunda pergunta. E a nossa segunda pergunta já está na tela e é a seguinte: quantas cidades bíblicas foram chamadas de cidades de refúgio? A primeira opção, 7 cidades. A segunda opção, 6 cidades. A terceira opção, 48 cidades. E a quarta opção, 16 cidades. Quantas cidades será que foram chamadas dentro da Bíblia Sagrada de cidades de refúgio? Será que você sabe? Mostre que sabe. E a resposta correta é a opção 2. 6 cidades são chamadas de cidades de refúgio. E a referência bíblica está em Números, capítulo 35, versículo de número 6. Essa não é muito difícil também não, né? Mas já percebe que já está ficando um pouquinho mais difícil as perguntas? Então vamos para a nossa terceira pergunta, também valendo 10 pontos. E a pergunta está na tela. Mostre que sabe o nome do filho de Jonatas com que Davi usou de benevolência. E a primeira opção, Isbosete. A segunda opção, Maquir. A terceira opção, Melibosete. E a quarta opção,
Mefibosete. Fica ligado que pode ter pegadinha nas nossas respostas, hein? E o tempo para você pensar está na tela. E a resposta correta é a opção 4, Mefibosete. E a referência bíblica está no segundo livro de Samuel, capítulo 9, versículo 6 ao versículo 7. Nós vamos então para a nossa quarta pergunta, a primeira pergunta valendo 30 pontos. E aí, qual foi a sua pontuação até agora? Por favor, deixe nos comentários a sua pontuação e eu vou também comentar aí e agradecê-lo pelo seu comentário. A quarta pergunta, então, valendo 30 pontos, mostra que sabe por quanto José foi vendido aos ismaelitas. E a primeira opção, 15 moedas de prata. A segunda opção, 20 moedas de prata. Mas a terceira opção diz que pode ser 25 moedas de prata. E a quarta opção, 30 moedas de prata. Será que você sabe essa? Essa vale 30 pontos, hein? E o tempo está na tela. E a resposta correta é a opção de número 2. Se você optou pela segunda opção, meus parabéns, você acerta em cheio e pontua 30 pontos aqui no seu Mostre que Sabe. E a nossa quinta pergunta, também valendo 30 pontos, já está na tela. Veja, quem pediu o corpo de Jesus a Pilatos após a crucificação? A primeira opção, Maria Madalena. A segunda opção, Eusébio de Cesareia. A terceira opção, José de Cesareia. E a quarta opção, José de Arimateia. Será que você sabe? Eu acho que você sabe sim, hein? Então, reflita, o tempo está na tela. E a resposta correta é a quarta opção, José de Arimateia. Eu já avisei que pode ter pegadinha aí nas respostas, então toda atenção é pouca, tá bom? A referência bíblica está no Evangelho segundo Mateus, capítulo 27, versículos 57 e 58. Vamos então para a nossa sexta pergunta. Sexta e última pergunta valendo 30 pontos. E a pergunta é, mostra que sabe quem foi a mãe de Diná, filha de Jacó. Você sabe que Jacó tinha uma filha, não sabe? Então, quem foi o nome da mãe desta filha de Jacó? A primeira opção, Raquel. Será que foi Raquel? A segunda opção, Lia. A terceira opção, Zilpa. A quarta opção, Bila. Então, pense e responda corretamente. E a resposta exata é Lia, a opção de número 2. Eu espero que você tenha acertado e você pontua então 30 pontos aqui no seu Game Bíblico Mostre que Sabe. Vamos então para a nossa primeira pergunta valendo 50 pontos e a pergunta está na tela. Quem foi escolhido pelo Senhor para ocupar o apostolado abandonado por Judas? A primeira opção, Barsabás. A segunda opção, Estevão. A terceira opção, Matias. E a quarta opção, Barnabé. Quem foi escolhido pelo Senhor para ocupar o apostolado abandonado por Judas? Será que você sabe essa? Essa vale 50 pontos, hein? E o tempo está na tela. E a resposta correta você encontra em Atos capítulo 1, versículo 26.
A opção 3 aqui do nosso Mostre que Sabe, Matias foi escolhido para ocupar o apostolado abandonado por Judas. E a nossa oitava pergunta, também valendo 50 pontos, é a seguinte: quais irmãos eram conhecidos pelo seu zelo pela palavra, examinando tudo o que ouviam? A primeira opção, os irmãos Efésios. A segunda opção, os irmãos Filipenses. A terceira opção, os irmãos Bereanos. A quarta opção, os irmãos Gálatas. Será que você conhece estes irmãos zelosos pela palavra? Tempo na tela para você pensar. E se você optou pela terceira opção, meus parabéns, você acerta em cheio e são os irmãos Bereanos. E a referência bíblica, Atos capítulo 17, versículo 11. Vamos então para a nossa nona pergunta e essa também vale 50 pontos. E aí? Quantos pontos você já fez até agora? Não deixe de comentar a sua pontuação aqui nos comentários deste terceiro episódio do seu Mostre que Sabe. E a nona pergunta, a terceira pergunta valendo 50 pontos é a seguinte: quem era famoso em Israel e elogiado por sua beleza? A opção 1, Absalão. A opção 2, Adonias. A opção 3, Salomão. E a quarta opção, Sansão. Quem era este homem famoso e elogiado pela sua beleza? Tempo na tela. E a resposta correta é a opção 1. Absalão era famoso em Israel e elogiado por sua beleza. E a referência bíblica está no segundo livro de Samuel, capítulo 14, versículo 25. E agora nós vamos para a nossa última pergunta. Eu não sei qual é a sua pontuação até aqui. Se você errou alguma pergunta, não tem problema algum. Eu tenho certeza que você aprendeu quando você errou, mas você pode recuperar agora e aprimorar a sua pontuação acertando esta décima pergunta. Sabe por quê? Porque ela vale 100 pontos. E qual é a pergunta? Ela vai para a tela agora. Veja, quem a multidão em Listra chamavam de Zeus e Hermes? A primeira opção, Paulo e Silas. A segunda opção, Lucas e Barnabé. A terceira opção, Barnabé e Paulo. E a quarta opção, Timóteo e Paulo. Você sabe? Mostre que sabe, porque essa vale 100 pontos. E se você optou pela terceira opção, Barnabé e Paulo, você acerta em cheio, pontua 100 pontos e a referência bíblica está em Atos capítulo 14, versículos 8 ao versículo de número 12. Então este é o nosso Mostre que Sabe de hoje, terceiro episódio, e aqui fica também a meta de 500 visualizações para este terceiro episódio, e nós iremos publicar o quarto episódio então deste game maravilhoso de conhecimento bíblico. Deixe nos comentários a sua pontuação, quantos pontos você fez, de que lugar do Brasil, do mundo você tem acendido os nossos conteúdos. Ajude a compartilhar o link deste portal no seu grupo eclesiástico, no seu grupo familiar. Como eu sempre digo, vamos disseminar essa semente boa, esta semente do bem, e abençoar quem amamos através de reflexões bíblicas e de um game tão maravilhoso como este. Muito obrigado pela sua audiência. Quem esteve com você até agora foi o pastor Márcio Paula, e que você fique bem, fique em paz e até a próxima.